Nesse vídeo eu quero falar sobre 5 maneiras de como você pode minimizar ou evitar alterações e refações. O primeiro ponto é a gente entender qual a diferença entre alteração e refação. O que eu entendo é que muitos designers, grande maioria, treme só de ouvir a palavra alteração e a refação. Mas explicando um pouco sobre qual a diferença desses termos, é que alteração são pequenas mudanças no projeto, né? Imaginando o design como o todo, não apenas como uma peça gráfica, não apenas como a entrega de um site, um aplicativo. São pequenas alterações que você pode fazer no seu projeto, na sua entrega, e refação quer dizer que há mudanças substanciais, ou seja, nada do seu projeto original vai ser reaproveitado. Só que a gente tem que parar para olhar a parte que é o pilar da nossa forma designer de pensar, que se a gente leva a empatia como um ponto tão forte nesse sentido, então, entender o cerne da refação é entender o motivo pelo qual aquele cliente ou aquela série de clientes tem pedido alterações para a gente. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo e explicar essas 5 maneiras de como a gente pode minimizar, quiçá, evitar as alterações e refações. A primeira dica é criar ciclos curtos de entrega. Então, eu gosto de fazer analogia de que você está fazendo macarrão e no momento você está temperando o molho. Se você não testa, se você não prova daquele molho, você não sabe qual o resultado final vai estar. O resultado final entendendo como o macarrão. Então o macarrão ele pode estar salgado demais ou salgado de menos. E provar desse molho faz com que a gente valide se realmente aquele macarrão vai ser impactado sobre o que a gente está fazendo. Criar ciclos de entregas mais curtos significa criar um processo mais bem definido e nesses processos criar etapas de validação. Ou seja, o moodboard está bem encaminhado, a gente tem um mapa mental que fala necessariamente sobre o que é a empresa do nosso cliente, a gente está numa linha de pesquisa que faz sentido para todo o negócio. A segunda dica é ouvir o cliente. Então a gente tem ferramentas que a gente está conversando o tempo inteiro sobre design, seja ela Illustrator, Photoshop, Figma, XD, Sketch, mas a ferramenta mais importante de todas é a escuta. Então, quando a gente ouve o cliente, a gente entende sobre o outro lado e que está muito alinhado com a nossa parte 3, a nossa dica 3, que é alinhamento de expectativa. Apesar de ser um termo que é muito utilizado dentro da publicidade, a gente pode se valer disso para poder entender, primeiramente, o significado forte do que é alinhamento de expectativa. Então, alinhamento de expectativa é a gente sintonizar com o que o outro espera que a gente entregue a ele. Então, quando eu falo sobre alinhamento de expectativa, eu falo sobre 2 perguntas que são essenciais. E foram coisas que eu aprendi com o meu mentor, Fábio Kerk, que são: o que você espera da minha entrega? Uma pergunta essencial que a gente vai pensar lá na parte do pré-briefing. E a segunda pergunta, que é um pouco mais filosófica, que eu vou falar na parte 4, que é: tenha um bom briefing. Um bom briefing é um insumo fundamental para qualquer projeto de design. E quando eu falo sobre um bom briefing, é um briefing que explora totalmente todas as nuances daquele projeto, daquela solução. Então, muito além do que pegar o briefing de outra pessoa, trazer para o nosso processo, extrair boas informações, extrair de forma inteligente essas boas informações. Eu imagino sempre o briefing como uma conversa. Então, o que eu quero conseguir de informações desse cliente? E acima de qualquer coisa, quais informações eu preciso para executar um bom trabalho? E com base nisso, eu vou fazer boas perguntas e construir essa documentação que vai me servir para todo o projeto. Você formalizando esse mindset, é certeza que a taxa de alterações e refações vai cair substancialmente. E a quinta dica, e a dica, na minha opinião, a mais importante: aceite outros pontos de vista. Tenha acesso a esses outros pontos de vista. Pessoas diferentes têm visões diferentes sobre o mesmo problema. Se você se prende no seu escritório imaginando que a melhor solução vai vir de uma inspiração divina ou de um insight, você vai falhar. Lamento, mas você vai falhar. Quando a gente lida com criatividade, com geração de ideias, a gente precisa compreender muito mais, que é pesquisa e entendimento de problema. E a melhor forma de entender problemas é escutando outros pontos de vista. Então é como se eu estivesse enxergando ele apenas por uma perspectiva e com outros pontos de vista eu imagino outras perspectivas sobre aquele problema. Isso soma demais a cada projeto. Minha dica em relação a isso é: escute outras pessoas enquanto você está no processo de construção.
Isso se alinha muito bem lá na primeira dica que eu dei, que é de criar ciclos curtos de entrega. Então, à medida que você vai escutando de outras pessoas, vai assimilando de outras pessoas os pontos de vista dela acerca daquele problema, você vai iterando, você vai somando aquela situação. E para finalizar esse vídeo, eu tenho que falar alguns pontos de desconstrução quando a gente fala sobre alterações e refações. Primeiro ponto, a alteração ela é vista como uma coisa ruim, uma coisa que é prejudicial para o projeto, mas tenta imaginar ela pelo outro lado da moeda, que a alteração é muito mais um alerta sobre o quanto nós estávamos seguindo o caminho que não era adequado e agora vamos nos reencaminhar para um caminho que seja mais adequado. E isso vai funcionar muito melhor quando a gente introspectar de que design é muito mais solução de problemas do que arte. E design é muito mais pensar em coisas que funcionam para outras pessoas. Se a gente projeta a partir de uma demanda. A demanda não é nossa. Então, por hoje, é só isso tudo. Valeu!